Olá para todos, professor André Almeida. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma obra que trata da questão do racismo e especificamente traz como título racismo estrutural. Então a obra que vamos tratar essa aqui, a do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. É preciso ressaltar que o termo racismo estrutural não foi criado pelo Silvio Almeida. Nós não vamos fazer uma crítica à obra, nós vamos apresentar, como foi solicitado para a gente, aquilo que o Silvio Almeida compreende como racismo estrutural dentro dessa obra aqui. Existem outros autores, mas nós vamos tratar dessa obra, tendo em vista a solicitação que foi feita aqui no canal. Uh, eu queria esclarecer algumas questões sobre esse livro. O primeiro é que, se você não lê muito bem o que está ali na página 20 e 21, você corre um sério risco de não entender a obra ou entender muito mal a obra. Não que só isso dê conta, mas esse é um passo importante para o que o Silvio Almeida coloca aqui na obra. Ele vai dizer que o seguinte, ó. A leitora e ao leitor que me dão a alegria de ler este livro, faço dois alertas. O primeiro é que não se trata de um livro especificamente sobre raça ou racismo. Isso aqui é muito importante dentro da obra de Silvio Almeida. Trata-se, sobretudo, de um livro de teoria social. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Neste sentido, há duas teses a destacar. Uma é a de que a sociedade contemporânea não pode ser compreendida seus conceitos de raça e de racismo, ponto. E aí ele vai falar da outra tese um pouco mais embaixo, onde ele diz o seguinte: a outra tese é a de que o significado de raça e racismo, bem como suas terríveis consequências, exigem dos pesquisadores e pesquisadoras um sólido conhecimento de teoria social. Então, veja, ele está dizendo aqui, ó, não se trata, olha só o que ele está dizendo aqui, não se trata de um livro especificamente de raça ou racismo, mas se trata de um livro de teoria social. E mais embaixo ele diz o seguinte, ó, os pesquisadores e pesquisadoras precisam de um sólido conhecimento de teoria social. Então, quem tem um conhecimento muito raso de teoria social vai sentir dificuldade no livro. Quem não entender também que é um livro de teoria social, não fica um pouco sem compreender a obra. E aqui ele vai colocar um ponto que é fundamental. Olha o que ele vai colocar aqui para você entender a obra. Ele coloca assim, ó, a tese, ou seja, ele não só coloca que é a tese, ele coloca assim, a tese central. Está lá na página 20. A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural. Repito, isso aqui é importantíssimo. A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural. Então, assim, se você não compreende esses pontos que o Silvio Almeida traz na obra, você fica um pouco assim sem entender. Porque você precisa, quando você vai ler uma obra, você precisa saber o problema que o autor está tentando resolver, qual a tese central que ele defende para resolver esse problema, enfim. Então, lógico, o Silvio Almeida vai tratar da questão do racismo. E ele vai ter como tese central que o racismo é um racismo estrutural. Beleza, então com base nisso, nós vamos, atendendo aos pedidos, nós vamos fazer essa aula para tentar explicar essa questão alguns pontos da obra do Silvio Almeida. Beleza? Então vamos a nossos slides, recorrer aos nossos slides. Então, o tema da obra já foi falado, racismo estrutural. Eu sou o professor André Almeida e nós vamos. Essa aqui é a referência que nós vamos estar utilizando. A referência é Racismo Estrutural do Silvio Almeida. A que eu tenho aqui é essa edição, como eu mostrei para vocês. Certo, então vamos lá. Qual é o nosso sumário? O que nós vamos abordar nessa obra, nessa aula? Nessa aula, nós não vamos entrar ainda em três concepções que ele vai tratar mais na frente. Ele vai tratar do racismo individual, do racismo institucional e do racismo que ele chama de estrutural. Nós vamos primeiro, ele faz primeiro um apanhado histórico, um apanhado teórico, um apanhado para compreender algumas categorias que são fundamentais para você
avançar naquilo que ele compreende como raça e racismo. Então, veja, ele está pavimentando para que você chegue nessas categorias, para que você chegue naquilo que ele vai mostrar, ou apontar, ou elucidar o racismo individual, o racismo institucional e o racismo estrutural. Mas lembre-se dessa tese central dele. Ele coloca na obra, logo no início, ele faz uma delimitação dizendo o seguinte: a tese central é de que o racismo é sempre estrutural. Beleza, dito isso, vamos avançar então aqui para a gente compreender o nosso sumário. Então, nosso sumário, a gente vai ter aqui a questão da raça e racismo. Depois, trabalhando essas duas categorias, depois vamos tratar da raça na história e preconceito, racismo e discriminação. Essa parte que o Silvio Almeida vai trazer para a gente, ela está logo no início da obra dele e pega ali da página 23 e vai até a página 32, tá? É logo no início que a gente está tratando, ok? Então, a construção histórica da ideia de raça. Aqui, dessa obra, beleza? Que é a obra que tá vazando aí para vocês. Que é a obra aqui. Então, ele está dizendo o seguinte: a construção histórica da ideia de raça. E aqui tem algumas questões que a gente precisa se debruçar. Primeiro, se é construção, não é natural. Alguém construiu isso. Se foi construído, ele coloca logo a seguir a, ao longo da história. Então, é algo que foi construído historicamente e é do campo das ideias. Então, é uma construção histórica do campo das ideias, a partir desse contexto que ele está apresentando para a gente, ou desse título que ele está apresentando para a gente, aí ele vai dizer o seguinte: ó, a construção histórica da ideia de raça. Então, isso aí, ele não está colocando a construção natural, ele está dizendo que isso foi construído historicamente. Beleza? Avançando aqui. Para a gente iniciar, eu gostaria de colocar aqui o pensamento de uma autora, para a gente refletir o que a gente vai ver hoje nessa aula. Ela coloca o seguinte: Macota Valdina, ela coloca o seguinte: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. E aqui modifica muita coisa, tá? Beleza? Mas vamos avançar para a gente compreender a obra do Silvio Almeida. Então, em termos de introdução, o que o Silvio Almeida vai colocar para a gente? Que o termo raça, ele não é algo único, ele é um termo cheio de controvérsias, ele muda de autor para autor, enfim. Então, assim, mas no início, quando ele surge, ele acaba ligado ao ato de classificar. Então, como é que é essa classificação? Surge principalmente na questão de você classificar plantas, animais, e depois é que vai ser utilizado no processo de classificação de seres humanos, tá? Então, aquilo que nós compreendemos como raça, repare, surge lá no campo da biologia e para você classificar, porque você tem que entender o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o campo da biologia. Se um pesquisador for estudar plantas, tem inúmeras plantas. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que delimitar, colocar limites para separar, para diferenciar as características de uma da outra. Então, nesse processo, as classificações dessas plantas, desses animais, é o que vai ser compreendido como raça, nesse primeiro momento, como o Silvio Almeida está colocando aqui para a gente. Depois é que vai ser usado para seres humanos. Então, a noção de raça, ela vai surgir já na modernidade, como nós a utilizamos hoje, né? Ela vai surgir na modernidade a partir ali do século XVI, ok? Certo. E o que significa raça, propriamente dita? Então, o termo raça, ele não é um termo, segundo o Almeida, ele não é um termo fixo ou um termo estático. Então, ele está colocando que ele
se modifica ao longo dessa história da sua construção. Então, depende da circunstância histórica, depende como ele é utilizado. Então, de autor para autor, ele pode sofrer alterações. Depende também da área que o autor ele tende a atuar. Então, você tem ali o sociólogo, você tem ali o biólogo. Então, eles podem utilizar de maneiras diferentes, mas na forma de aplicação dentro da sociedade, como nós utilizamos hoje, em muitos casos, trata-se de questões que envolvem conflitos, questões que envolvem poder, ou seja, e também que envolve questões de decisão. Então, eu só posso pensar a raça a partir de uma perspectiva de relação e de uma concepção histórica. Então, vamos lá. Esses conceitos são muito importantes. Então, eu penso a raça a partir de uma relação. O que é relação? Eu penso a partir de uma relação com o que eu estabeleço com o outro. E eu compreendo que esse processo de relações que são estabelecidas, ele é criado historicamente, ok? E é daí que vem essa concepção do significado do que nós compreendemos como raça. Certo? Então, qual é o contexto histórico que o Almeida vai apresentar para a gente? Então, ele vai apresentar que, a partir do século XVI, nós temos um processo que vai marcar a história da humanidade, que é a expansão mercantilista, onde nós também ali, vamos, no caso, né, ele coloca nos seguintes termos, vai ter a descoberta do novo mundo. E essa descoberta do novo mundo vai fazer com que na Europa também eles estejam passando ali por um processo renascentista. Esse processo renascentista, esses autores vão buscar referências lá na antiguidade greco-romana, ou seja, na Grécia e em Roma, e com base nessa busca cultural que os renascentistas vão realizar, você vê que esses renascentistas, eles tentam, de alguma forma, refletir sobre a unidade e a diversidade da humanidade. Então, esse contexto, ele deu sentido à ideia de raça. Começa a surgir aí essa concepção de raça. Então, você tem transformações nesse período no campo social e no campo filosófico. No campo social, a gente compreende que estamos se tratando na forma como os homens se relacionam. No campo filosófico, a gente entende que é a forma como esses homens pensam o mundo ou refletiam sobre o mundo. Você vê que há transformações. Se há aquilo que nós vamos chamar aqui, apenas para vocês compreenderem, de novo mundo, e até então o que se compreendia desse que vai ser chamado, abre aspas, de velho mundo, fecha aspas. Então, o que nós temos nesse processo? Aquele homem europeu que se via como universal, ele se depara com um novo mundo, com algo que é diferente de si, ou pelo menos que tem características muito, muito próprias. Então, você tem de um lado a questão do universal e você tem do outro a questão daquilo que vão chamar assim particular, pensando sempre que essa perspectiva é vista ou pensada a partir da, da, da perspectiva do europeu. Então, é sempre da perspectiva que o europeu coloca para a gente. Beleza? Nesse contexto que eu estou apresentando aqui para vocês, se por um lado você tem um renascimento, você tem um processo de expansão marítima, você tem um processo de mercantilismo, você também vai ter ali, dentro da concepção renascentista, aquela perspectiva que o europeu é visto como um homem universal. Então, aqueles povos que não são europeus são classificados como menos evoluídos. Então, você tem, a partir daqui, uma perspectiva de que o europeu
ele era o mais evoluído, então você tem aqui o mais evoluído e você tem os outros povos que estão aqui que são menos evoluídos. Então, como se fosse um processo, esse é o mais evoluído e esse é o menos. Então, o que é mais evoluído, geral, na perspectiva que está sendo apresentada aqui, é o europeu que se vê como o mais evoluído e vê os outros povos como aqueles que não chegaram no patamar dos europeus. Beleza? Certo. Então, o que a gente percebe aí é a construção da noção de homem. Então, essa construção daquilo que nós vamos compreender como a ideia moderna de homem, que é uma criação filosófica, e por ser uma criação filosófica, não é algo natural. Então, assim, veja, apesar de muitos pensadores colocarem como se fosse algo natural, essa concepção universal do homem europeu, ele é uma construção filosófica, uma forma de refletir sobre a realidade e lançar uma perspectiva daquilo que eles compreendem como homem. Não é algo natural. O europeu não é algo natural, que ele é o mais evoluído porque já está na própria natureza do europeu e que os outros são menos evoluídos porque está na sua própria natureza e por aí vai. Então, veja, essa concepção aí, ela foi construída e ela foi consolidada por esses pensadores que fazem parte ou que estão ali vivenciando esse contexto da Europa. Beleza? Então, para justificar essa, abre aspas, superioridade superioridade, fecha aspas, do homem europeu, para defender essa ideia do homem moderno como alguém que naturalmente era superior, criou-se, é, criou-se, ou pelo menos defendeu ideias em alguns pensadores. Contudo, a gente sabe, pela perspectiva que Almeida nos apresenta, que essa ideia de homem moderno ela foi uma criação filosófica e não algo natural como alguns até então tendem a tentar colocar. Beleza? Então, para compreender a perspectiva de raça, você precisa entender, ou melhor, é uma exigência você compreender a, a filosofia moderna e a construção desse homem, que é a tentativa de colocá-lo como um homem universal. Beleza? Certo. Então, nessa parte, eu vou fazer uma pequena conclusão para vocês entenderem o que nós apresentamos até aqui, mas nós vamos dar continuidade nesse momento aqui. Beleza? Então, só apresentando para vocês aqui o desfecho desse pensamento até onde nós chegamos aqui. Então, nesse sentido, a noção de raça reflete as relações históricas, ou seja, essa construção, esse processo de construção que se deu ao longo da história, reflete relações de poder no campo das políticas e relações econômicas, ou seja, de produção, distribuição e consumo. Como eu coloquei para vocês aqui, a questão do mercantilismo, expansão do capitalismo e por aí vai. Com isso, acaba surgindo a necessidade de classificar e hierarquizar grupos humanos. É preciso colocar que, nesse momento aqui, esse processo de classificação e hierarquização, que depois vai passar a ser resumido pela categoria de raça, ele se dá primeiramente no campo da biologia, e ao se dar no campo da biologia, começa a classificar principalmente plantas, animais, e depois essa categoria é utilizada para seres humanos. Então, é um conceito que acaba evoluindo de acordo com o contexto histórico e social que vai se desenrolando, principalmente aqui, centralmente na Europa. E aqui é preciso a gente entender o seguinte: essa apresentação geral que eu fiz para vocês aqui, que se desenrola principalmente no contexto europeu, ou que pelo menos os europeus se colocam como o centro
talvez você pode definir isso como eurocentrismo, ou seja, ver o centro a partir da Europa, ignorando outros povos. É importante que você entenda que ali a partir. E aí eu vou poder pegar um outro momento histórico, mas vou pegar o Renascimento, que é o exemplo que ele dá no livro. Então, do Renascimento para cá, acaba culminando naquilo que nós vamos chamar aqui de projeto iluminista. Então, o projeto iluminista, ele acreditava que iria a Europa era o centro, então ali é a época das luzes, a burguesia começa a fazer uma produção no campo cultural, no campo político, no campo econômico, e por aí vai, e acaba culminando no que nós vamos tratar aqui como iluminismo. Então, é como se a Europa fosse iluminar aqueles povos que não se encontram tão evoluídos quanto os povos da Europa. Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma obra de arte para vocês entenderem esse processo. Aqui, você tem a mulher no centro, que é simbolizado pela razão, então ela simboliza a razão. Repare que ela tá ali no centro e aquele olho ali, né, se apresenta. Então é como se ela está iluminando. Então esse é o projeto iluminista, né, iluminar. E olha que a reação das pessoas que estão ali presentes, elas são muito diferentes, né? Uma se assusta, a outra tá ali do lado, o leão tá ali com medo. Então, esse projeto iluminista traz também dentro de si uma projeção de, de colonizar outros povos. Então, se eu sou a luz, ou seja, a Europa é a luz, então eu preciso colonizar outros povos na concepção dos europeus, e com isso eu acabo fazendo a construção da ideia de raça. Então, aqueles outros povos que não são Europa precisa dessa luz, precisa também passar por esse processo de iluminação ou de ter acesso a esse conhecimento. Então, veja que o Silva Almeida ainda está construindo ainda uma proposta de explicar como é que essa concepção de raça ela vem. Então a gente precisa passar por esse caminho que o Silvio vai mostrando para a gente gente entender como é que se constrói essa ideia de raça. Então ele está dizendo aqui, olha, a ideia de raça ela não é algo natural e aqui natural que está contido na natureza. Não, é algo que foi construído, é algo que, ao ser construído, passou por um longo processo de construção até culminar na ideia que permeia a nossa sociedade. É preciso colocar que, do mesmo jeito que lá no iluminismo é um fator histórico, sociológico e não natural, também isso vai passando por modificações até chegar aos nossos dias. Mas aí o Silvio Almeida ele vai assertivamente explicando para a gente como é que isso vai acontecendo, como é que isso vai se desdobrando. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Certo, então dentro do projeto iluminista, que eu fiz uma introdução pequena para vocês, aqui nós temos a razão, simbolizado pela mulher, é o seguinte, então, o que vai marcar o século XVIII é o avanço do iluminismo pela classe burguesa, e com isso você tem um processo de transformação social. Então, o iluminismo ele acaba impulsionando a construção de um saber filosófico centrado no homem. Então, o homem iluminista ele é um sujeito, mas também ele vai ser o objeto do conhecimento. Então, ele vai estudar, mas ele também vai ser estudado, esse homem do iluminismo. Tranquilo? Então, o estudo do ser humano passou a incluir a questão biológica, então o homem é um ser vivo, a questão econômica, esse homem ele é alguém que trabalha, ele modifica a natureza, ele se modifica. No campo da psicologia,
ele é um ser dotado de pensamento, e no campo da linguística ele detém aí a questão da fala. Esse é esse homem do iluminismo. Com isso, o iluminismo acaba fazendo o processo de classificação desses seres humanos. E para isso, ele vai criar ferramentas para comparar, classificar grupos humanos. Então, se eu comparo e se eu classifico, eu estou diferenciando alguns grupos dos outros. Ao diferenciar, eu vou também criar um processo de hierarquia dentro desse projeto iluminista ao qual nós estamos colocando, tá? Com isso, acaba surgindo a distinção entre aqueles que são, repare que está entre aspas, aqueles que são civilizados, e é preciso colocar que civilizados aqui está no sentido de que os europeus eram esses que eram civilizados, e tinham aqueles que eram selvagens. Aqueles que eram selvagens é aqueles que não estão dentro desse universo. E aí, quando nós falamos europeus, eu preciso também fazer uma observação para aquela população que está ali nos Estados Unidos, que também, ao longo da construção desse projeto, vai ser visto de forma diferente dos outros povos. Beleza? Então, não vou entrar no mérito, mas, no geral, é isso. Ou seja, acaba surgindo a distinção entre civilizado e selvagem dentro da proposta que vem à tona do iluminismo. Além disso, há uma substituição com o tempo daquilo que vai ser compreendido como civilizado e daquilo que vai ser compreendido como primitivo. Então, no início, era civilizado selvagem. Depois, acaba substituindo por civilizado primitivo. Então, o projeto iluminista ele acaba inspirando as revoluções liberais, entre elas a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, e aqui nós estamos falando do atual Estados Unidos, e a Revolução Francesa, que são revoluções que, de certa forma, vão colocar a burguesia, e a burguesia vai conseguir chegar ao poder. Então, aquele projeto iluminista, junto com as revoluções que vão acontecer aqui ao longo da história, vão levar a burguesia a ser essa classe dominante que nós conhecemos hoje. Então, essas revoluções, elas acabam marcando a transição daquilo que era o modo de produção feudal, ou seja, baseado na terra, onde você tinha uma sociedade fortemente em termos de hierarquia, para o capitalismo, onde você tem duas classes, uma é a burguesia, que detém os meios de produção, outra é o proletariado, que só tem ali sua prole, ou seja, seus filhos, precisa vender sua força de trabalho. Então, veja, olha só como é que o Silvio vai mostrando para a gente. Ele vai apontando, até chegar naquela concepção de racismo, ele vai demonstrando como, ao longo da história, à medida que os europeus vão se expandindo para outras populações, eles acabam, isso dentro de uma perspectiva do universo capitalista, eles vão se expandindo para outras populações, vai tendo uma diferença entre o projeto dos europeus e aqueles que eles consideram não europeus. E isso vai se construindo ao longo da história até culminar na concepção de raça e de racismo que nós entendemos ou compreendemos na atualidade. Beleza? Então, nossa aula é de meia hora, vou parar por aqui e daqui a pouco eu volto. Só vou cortar essa aula para não ficar, porque essas aulas aqui vai ser de meia hora. Então, forte abraço e até daqui a pouco.